paz do Senhor, meu querido amigo e irmão que nos acompanha de perto e de longe. Seja muito bem-vindo a mais um FamaCast Rede Farol. Eu sou o pastor Mateus e você é o nosso convidado de honra. Nós sempre estamos aqui falando a respeito da Betel Dominical. Já estamos na terceira lição da Betel Dominical, segundo trimestre de 2026, uma revista comentada pelo nosso presidente executivo nacional, o bispo Samuel Ferreira, e traz por tema a vida de Neemias, né? E todos os ensinamentos que ele traz no seu livro, todos os insights, tudo aquilo que a gente pega para a vida cristã, que a gente aprende, que a gente coloca em prática, e tem sido muito enriquecedor esses nossos encontros aqui. Eu já vou apresentar os nossos comentaristas de hoje, mas antes de eu apresentá-los, eu já vou dar 5 segundinhos, tá ótimo. Você só clica aí no curtir, compartilha. Para quem? Para todo mundo, que vai ser bênção na vida de todo mundo, eu tenho certeza. Já se inscreve nesse canal também, porque a sua inscrição nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. E com isso a gente vai poder estar trazendo cada vez mais conteúdo. E esse conteúdo vai estar abençoando mais e mais pessoas. Porque nós não temos nenhum outro objetivo com isso aqui, senão glorificar a Deus e edificar a igreja. É para isso que nós estamos aqui. Então, sem mais delongas, queria aqui apresentar, mas eles dispensam apresentações, né? Conhecidos de todos vocês, que já nos acompanham aqui tem tempo. Presbítero Lucas Gustavo tem sido aí um braço forte aqui na Rede Farol, hoje ele é coordenador aqui na Rede Farol, é um teólogo e um advogado em formação aí, e é um professor também de escola dominical, né, pastor Moisés? Tem nos ajudado muito aí, somado muito, dá o seu alô aí para os nossos assistentes, nossos ouvintes. Amém. Queridos, mais uma vez, alegria de estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que essa mesa aqui tem muito conhecimento para distribuir e eu quero aprender. Pastor Moisés, pastor Mateus, grandes amigos que o Senhor me deu, e com uma lição tão importante como essa. Saber quando essa voz vem de Deus ou vem do outro lado, né? Então, eu tenho certeza que vai enriquecer muito. Benção. Estamos aqui também com o pastor Moisés, que também já nos acompanha, caminha com a gente que tem tempo, aqui na Rede Farol. Ele que é superintendente do Ministério de Escola Bíblica Dominical aqui na AD Fama sede, né? Ele que também é teólogo, ele que também é advogado, excelente por sinal. E tem sido um grande amigo aí que nós temos, né? Um homem que sempre está buscando muito conhecimento, porque conhecimento o caminho do conhecimento é um caminho contínuo, né? A gente sempre está se enchendo, sempre está buscando. A gente troca muita ideia, né? Em relação a livros e pastor Moisés é uma bênção que Deus tem colocado na nossa vida. Também deixa o seu recado aí para aqueles que nos acompanham. Cumprimentar a todos que estão conosco, né? Já participam conosco, é sempre uma alegria, pastor Mateus, né? Rever aqui sempre os nossos amigos. É tão bom discutir a palavra de Deus, e discutindo os assuntos de Deus, nós discutimos toda a nossa vida, né? Conhecimento, ele está aí para a gente aprender, né? Ele sempre esteve aí, né? E a gente preparar para absorver o máximo. Como o presbítero Lucas falou, essa mesa aqui, em nome de Jesus, vai sair muitos direcionamentos para muitas pessoas que vão estar assistindo esses programas. Amém, fantástico. Bom, então hoje nosso tema é a lição de número 3, lidando com as vozes contrárias. Para poder estar norteando aqui a nossa... Eu ia falar discussão, mas é mais uma troca, né? Nossa conversa. O bispo Samuel deixou para nós aqui o texto de referência que está lá em Neemias capítulo 2, versos 18 até o 20. Diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita,
e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus queridos, então, puxando aqui o fio da meada, que nós estamos caminhando pouquinho em pouquinho junto com Neemias, né, ao longo desses episódios, nós vimos na lição número 1 a notícia que Hanani trouxe para Neemias e a resposta dele em relação àquela triste notícia que ele tinha recebido. Na lição de número 2, nós vimos o tempo de preparo que ele teve entre a notícia e estar diante do rei, que o rei lhe perguntou, né? E qual foi, né, o que se seguiu a partir dali. E agora parece que nós já estamos em Jerusalém, né? Já na reconstrução do templo, e alguns homens se levantaram contra Neemias e o povo, né, que junto com ele tinha se empenhado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas como se deu? Vamos explicar para quem nos acompanha, que às vezes não está familiarizado com essa história, ou às vezes é um novo convertido, alguém que chegou agora e está buscando conhecimento, né? Como que se deu esse contexto aqui, desde que o rei foi favorável a Neemias até chegar nesse momento? Pastor Mateus, Neemias, Deus colocou no coração dele esse desafio, né? Aprovou através da palavra do rei, né? Utilizando o rei, o servo, né? A história é serva de Deus, né? E Neemias, ele chega na cidade, ele é uma pessoa bem escolada com os meandros políticos, né? Ele não é nenhum neófito, né? Ele estava lá no palácio do rei, então ele conhecia os assuntos que permeavam o palácio, né? São assuntos bem sérios, né? De contexto mais políticos. Ele chega, o fato dele chegar com aquela comitiva, eu acredito que gerou um ciúme muito grande de muita gente, né? Ele chega com a comitiva do rei, com a carta do rei, com o recurso do rei, né? O pessoal que estava em evidência lá, os organizadores civis, eles com certeza eles ficaram com a pulga atrás da orelha. Será que o rei vai tirar nós aqui e colocar só ele? Né? Eu acho que isso aí passou na cabeça dele, porque passou na minha, né? E eles são muito mais inteligentes do que a gente, né? Com certeza passou essa hipótese. Né? Então ele chega no local e ele tem um desafio a fazer. Né? Ele fica calado, ele observa, ele vai descobrir agora com quem é realmente que ele vai lutar, né? Que a guerra mais difícil é aquela que a gente não sabe quem que são os nossos inimigos. Essa é a mais difícil. Porque quando o inimigo é declarado, você já sabe a quem você vai se defender, né? Agora, quando não é declarado, você vai descobrindo. E às vezes está próximo, né? Às vezes está um pouco distante, às vezes ele não se mostra, né? Então, esse é um desafio muito grande. A gente percebe... E só fazendo um parênteses, às vezes ele está apertando sua mão, dando tapinha nas costas e falando, tamo junto. E tirando as suas coisas, né? Exatamente. Tirando o seu caminho, tampando o seu caminho, né? Então, essa atitude dele de prudência, né, de não ser ingênuo, né, com certeza, tinha pessoas que estavam sendo beneficiadas daquela situação precária que Jerusalém estava. Isso é um fato. Né? O povo estava lá, cada um procurando o seu sustento, a sua sobrevivência. E, com certeza, alguém não gostaria que mudasse aquela situação. E ele foi descobrindo pouco a pouco. Infelizmente, ele teve muitas surpresas desagradáveis, né? Até dentro do sacerdócio. Né? No decorrer das lições, nós vamos descobrir isso, né? Que até a morte dele foi planejada dentro do templo. Né? Dentro do templo. Mas... o Senhor o livrou. O Senhor o livrou, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para livrarem de todo o mal, né? De todo o mal, não é só de alguns. Então, esse primeiro momento aqui, que ele teve a prudência de chegar e de observar, né? Não revelar as metas, os planos, observar primeiro o campo para depois ver onde ele ia estacionar. Né? Achei muito importante. Né? Ele já foi com essa prudência.
né, nessa área política, essa área de gestão de pessoas. É bom a gente sempre saber o que falar e quando falar. Provérbios, né, como maçãs de ouro em bacias de prata. Assim a palavra dita, mas no seu tempo certo. Né? A palavra certa no tempo errado, ela é errada, né? Ela é uma palavra errada. Ela é uma palavra errada, ela é do momento errado, né? Quero deixar também o Dr. Lucas participar também desse primeiro momento. Né? Eu acho que muito, o senhor disse, é muito mais do que não saber a voz que tenta nos influenciar ao mal, é quando essa voz ela se parece muito com a do mestre. Por que eu digo isso? Porque era uma pessoa que estava dentro das muralhas de Jerusalém, Sanbalate. Então, às vezes, até vi aqui uma coisa interessante, o inimigo tenta usar vozes que parecem legítimas para que o cristão perca o discernimento espiritual. E aqui entra outra coisa que é perfeitamente sincronizada com isso. É ter esse discernimento. Porque eu acho que quando você tem esse discernimento, não é qualquer voz que te interrompe no processo da fé. E principalmente, estando no templo, fora do templo, estando nas cidades, dentro das muralhas de Jerusalém, seja onde for, eu acho que independente da onde, do contexto, ter discernimento é necessário em todos os momentos. Porque vozes contrárias, elas existem e elas não vão deixar de existir. Então, discernimento, alguns têm, outros não, e pode passar a ter. Então, discernimento você pode buscar. Teve algo que você falou que me fez lembrar, aqui há eu não sei há quantos episódios atrás, a gente estava gravando aqui um episódio, nós estávamos falando sobre a tentação de Jesus. Discípulo e a tentação, se eu não me engano. Acho que uma das primeiras lições do trimestre passado. E o pastor Johnny Cândido, ele comentou acerca de uma pintura que, se eu não me engano, está numa catedral francesa, que mostra a tentação de Jesus e mostra Satanás vindo tentar Jesus com pão, né? E aí ele está segurando ali uma pedra que se você olhar de um jeito parece pedra, se olhar de outro parece pão, né? E o mais interessante é que Satanás ele vem na forma de um rabino, na forma de um sacerdote, né? Só que os seus pés, quando você olha para os pés, ele tem pés de esporão, vermelhos, né? Então, acho que casa um pouco com o que você falou, que muitas vezes essa resistência que as pessoas encontram, esses levantes, né, essas vozes contrárias, muitas vezes elas vêm de gente que não é gente desqualificada, às vezes é gente que você poderia olhar e falar assim, não, essas pessoas se levantou contra, então, né? Mas é interessante isso mesmo. Mas por que quando a gente se empenha e parece haver um padrão aqui, no caso de Neemias não parece ser um caso isolado, por que quando a gente se empenha em fazer a obra de Deus, fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados, parece que é quase que certeza que nós encontraremos resistência? O inferno fica feliz com isso, né? Eu acho que é aquilo, né? Teologicamente, sei que tem muitas vertentes para isso, mas se o diabo soubesse que Jesus era o Filho de Deus, eu acho que as coisas seriam muito mais diferentes. Apesar de que Deus o protegia, mas talvez o diabo poderia tentar mais coisas com outras pessoas, em outros contextos. Então, assim, eu uso esse exemplo, é um exemplo bastante sensível, mas justamente para identificar que se nós não estivermos sensíveis ao Senhor, muitas das vezes o diabo vai mudar não só a nossa percepção, mas pessoas que estão ao nosso lado para tentar mudar o nosso pensamento. Olha só, você utilizar uma pessoa que às vezes tem credibilidade e que às vezes ela fala uma coisinha que não tem a ver com aquilo que Cristo disse, mas se você não tiver discernimento e percepção espiritual, aquilo ali você digere, manda para dentro, e quando você vê, simplesmente já foi. Por que eu digo isso?
A gente tem muitas referências na história. A gente pode falar aqui de vários teólogos desse tempo que estão vivos. Não sei se é Ed René. O Ed René Kivitz. Ed René, não sei se é ele que assim começou num ministério muito coerente, bíblico, Sim, e de repente ele começou a entrar em umas heresias. Então assim, eu digo não foi alguns muito exemplos. tão de repente assim, não. Foi passando o tempo e ele foi entrando em algumas questões. Tem um outro que é muito mais clássico do que esse, mas o que é importante ressaltar com isso é que às vezes pessoas credenciadas que começam com um ministério consolidado e que você enxerga Cristo, e lá na frente, se você não tiver percepção, você não percebe quando é que houve essa mudança. Eu só vou fazer um adendo. Satanás foi o primeiro a perceber que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios foram os primeiros a reconhecer, né? Antes dele se declarar, né? Antes dele se declarar. Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Não é o que os demônios falavam para Jesus, né? Mas, Pastor Moisés, o senhor tem algum... A pergunta foi por que o inferno se levanta, né? Por que tem levantes e vozes contrárias quando nós intentamos fazer a obra de Deus? Eu lembro de um testemunho de um professor da minha graduação, ele é até estrangeiro, né? Ele virou cristão por causa dessa percepção. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque ele é bem conhecido aqui em Goiânia. E ele falou que ele foi descobrindo, quando ele começou a falar sobre temas mais polêmicos, né, que a perseguição começou a ir para o rumo dele. E aí ele foi falando, mas por quê? Não pode discutir os assuntos. Aí ele foi descobrindo, o Espírito Santo foi revelando ele até ele conhecer a Cristo. Porque o mundo odeia tudo que chama Deus. Né? Enquanto não tiver... Eu fico abismado quando as pessoas ficam elogiando o islamismo. Né, são descaradamente contrário a direitos humanos, contrário à mulher, contrário à fé das pessoas, não tem tolerância, não tem liberdade. Não, e vou comentar aqui uma que às vezes pouca gente fala. Em algumas culturas, se eu não me engano, no Irã é assim, eles têm uma prática onde eles consideram jovens, né, eles têm um nome para isso, jovens que a barba ainda não cresceu, são tratados como mulheres. E aí você já entendeu o que eu estou querendo falar aqui, né? Uhum. Isso é normal, né? Pedofilia, esse casamento com crianças, com mulheres, crianças, né? Exato. Então aí você vê a facilidade que as pessoas têm de elogiar isso, mas qualquer coisa que relacionada a Cristo, as pessoas travam. Mas sabe por quê? Porque o coração delas não estão conciliados com Deus. Não estão. Então elas têm dificuldade mesmo de falar com um Deus verdadeiro, porque ela sabe que ela não está bem com Deus. Uhum. Então ela tem essa trava com Deus. Aí qualquer outro Deus, ela não tem trava nenhuma. Por quê? Porque não é Deus, né? Então a gente percebe o mundo trabalha contra Deus. Uhum. Né? O sistema do mundo que é criado pelo diabo, ele trabalha contra Deus, vai sempre trabalhar contra Deus. Né? Então essa é uma percepção que o crente que tem discernimento, ele observa isso sempre. Né? No nosso caso aqui de Neemias, ali era um projeto extremamente espiritual, a revitalização de Jerusalém. Né? A revitalização, e era verdadeira. Uhum. Não era uma questão para interesse próprio, não era um efeito colateral de alguma questão política, não. Era verdadeiramente para trazer o Messias e acontecer tudo ali. Então o inferno se levantou mesmo. Mas um aspecto importante nessa situação, o Mateus, a hora que o presbítero Lucas estava falando, eu fiquei lembrando aqui na minha mente, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Né? Às vezes a gente foca numa pessoa em especial e esquece de que ela é um instrumento na mão do diabo. Né? Senão a gente não vai dar conta de amar as pessoas. Exato. Que nós temos que resgatar para Cristo. Né? Veja bem, essa pessoa que está sendo usada pelo diabo, ela é uma vítima do diabo. Por mais que ela deixe ser usada, mas ela ainda é vítima do diabo ainda. Né? Então, e sobre questões que nós que falamos a palavra de Deus, caímos em algum erro, Tiago fala que aquele que não erra, ele é perfeito. Esse varão não existe, ele é Jesus. Né? E quando a gente lembra de Pedro,
quando a gente lembra de Pedro, quando ele acaba de declarar que Jesus é o Filho de Deus, né? Fala, e vocês? O que vocês falam que eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele, ó, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não revelaste a carne nem o sangue, mas revelaste ao Pai. Né? E aí, poucos instantes depois, Jesus vai falar sobre a crucificação dele, ele fala que não vai. O mesmo Pedro. O mesmo Pedro que fez a declaração espiritual ali naquele outro momento, ele faz uma declaração carnal. Ele faz uma declaração carnal, mas Jesus fala, repreendeu ele, aparta de mim, Satanás. Uhum. Né? Então, a gente também não precisa ficar tão escandalizado com pessoas que às vezes falam aberrações. Sim. Às vezes ele se ensoberbece, né? Uhum. Paulo veio falar assim, ó, não escolha neófitos, não. Por quê? Porque senão ele vai se ensoberbecer com a posição que ele está. Ele vai começar a fazer os seus próprios caprichos. Sim. E aí ele vai cair. Porque a obra de Deus não é para ninguém fazer capricho. É para fazer o que precisa. Exatamente. Fazer o que precisa. A gente não dá conta de fazer nem o que precisa. Uhum. E aí vai ficar preocupado com o capricho. Então, um neófito, ele tem esse problema. E às vezes a gente vê um pregador, a gente vê um pastor de renome. Com certeza o diabo tem muito mais vontade de destruir a fama dele do que a de uma pessoa comum. Uhum. Né? Então, que nós que participamos da escola dominical, que estudamos a palavra de Deus, não sejamos os primeiros a acusar essas pessoas de renome, porque realmente a gente não tem noção da guerra espiritual. Exatamente. Não estou dizendo que a gente vai concordar com o que a pessoa fala contrário à Bíblia. Não, mas a pessoa dele, talvez a gente tenha que orar para que Deus tenha misericórdia, né? Porque às vezes a pessoa cai no laço. Um laço que veio todo bonito, como o diabo se apresenta, né? Mas a pessoa que tem o discernimento, ele vai saber diferenciar a voz do diabo com a voz do Espírito Santo. Né? Ele vai saber diferenciar. O pastor Abinaí, ele sempre dá esse exemplo para a gente, da nota de 100 reais. Né? Como que você vai descobrir a malandragem de toda hora que inventa uma malandragem nova? Toda hora tem uma tecnologia nova, inventa uma malandragem nova. Como que eu sei se é falsa ou verdadeira? Só tem um jeito, não tem como eu acompanhar a sagacidade do mal. Porque eu não tenho a mente maligna. A minha mente é benigna, então às vezes eu sou até ingênuo em situações. Né? Então eu não tenho como acompanhar a sagacidade do mal, a malignidade das pessoas. Mas eu tenho como estudar o que é de Deus. E aí aquilo que não for, eu vou perceber. Né? Como que eu sei que a nota é falsa? Estudando a verdadeira. Quanto mais eu estudar a verdadeira, mais eu vou distinguir da falsa. Sim. Quanto menos eu estudar o que é verdade, mais eu sou vulnerável à mentira do diabo. Né? Neemias, ele vai falar a Deus, ó Deus, lembra de Sambalate, de Tobias, o tanto que eles me atrapalharam. Lembra dos profetas e da profetisa. E ele fala o nome de uma profetisa. Falando do que atrapalharam o trabalho dele. O desafio de Neemias nessa lição nossa aqui é animar aquele povo que estava desanimado e lutar contra aqueles inimigos. Então ele estava agindo nas duas vertentes ali. Ele não estava só lutando contra o inimigo. Ele tinha que animar o pessoal que tinha que ajudar ele, porque ele não podia fazer sozinho. Né? E ali a gente vai ver, junto com ele, tem Zacarias, né? Os profetas, Zacarias, o Ageu, né? Malaquias também. Eles estão nesse momento aí profetizando e dando um recado para o povo. E é interessante, pastor Moisés, que vozes contrárias só surgem quando você está construindo alguma coisa. Porque quando você não está em operação, não acontece nada. Não precisa, né? Não tem necessidade, né? Então, quando você se propõe a estar no centro da vontade de Deus, vai surgir gente para falar mal. Não só o diabo vai se levantar contra você, não. Mas gente que você chama de irmão na igreja vai se levantar contra você. E a gente tem que estar preparado para discernir aquilo que vem de Deus, pelos que nós chamamos de irmãos, e daquilo que vem do diabo. Então, somente quando a gente quer construir alguma coisa, né? Construir no sentido de estar pronto, né? A serviço de Deus. Sim. E até olhando para esse lado e trazendo em conta aquilo que o pastor Moisés disse, eu acho que é muito importante nós entendermos que quando nós somos chamados para amar os nossos inimigos, é entender que aquela pessoa, muitas vezes ela está sendo usada pelo verdadeiro inimigo, que é Satanás. Então eu tenho que olhar aquela pessoa com olhos de graça também.
né? Eu olhava e falava assim, Senhor, abre os olhos daquela pessoa para ela entender que ela está sendo usada, que ela está sendo uma ferramenta na mão de Satanás. Para ela entender que ela está se opondo à vontade do Senhor, né? É fácil fazer isso? Não é, é contra-intuitivo. Não. É contra-intuitivo. A Bíblia é toda contra-intuitiva. É toda né? contra-intuitiva, porque a natureza humana ela vai para um caminho, a natureza espiritual que a Bíblia Vai nos pra ensina, ela vai para outro, É. completamente. Inclusive, nós em off aqui, a gente conversava acerca de alguns escritores e tal. Inclusive, um dos escritores ateus mais conhecidos aí, que ficou até pop nos nossos dias, que é o Nietzsche, no seu livro A Genealogia da Moral, o que zanga ele o tempo inteiro no livro é exatamente isso. Ele fala que a moral judaico-cristã, ela impede o homem de ser tudo que ele poderia ser, e ela foi a moral que venceu. Porque na visão dele, a palavra de Deus fala para você atentar aos mais fracos. Fala assim, o ser humano, o dia que ele largar o mais fraco para trás e for forte, Ele vai evoluir. ele vai evoluir, né? A moral judaica fala assim que a moral judaico-cristã diz que Jesus ensina que você tomar um tapa, você ofereça a outra face. E se Maior você é o me que der um serve. tapa, eu levanto o exército contra você, né? Então, assim, A força, o mais forte. Exato. O que tem que sobreviver. né? Maior é o a que serve. lógica cristã, ela é ilógica para o mundo. E ela também, a nossa carne, nossa sede de fazer justiça, de nos justificar, de combater, às vezes até de forma... e às vias de fato, com os nossos inimigos, a gente tem essa tendência, né? A carne humana tem essa tendência. Aí vem a palavra de Deus e fala, você vai orar pelo seu inimigo. Sabe aquele que está se levantando contra você? Ora por ele. Então veja como não é fácil, mas é necessário, né? A gente falando sobre isso, eu me lembrei de uma história, eu não sei se é verídica, porque a gente escuta tanta coisa, né? Às vezes é uma aplicação. né? Mas uma aplicação que eu achei interessante. Dizem que o grande avivalista John Wesley, ele viajava, né, de vila por vila na Inglaterra, montando seu jumento, né, seu cavalinho, não sei se era jumento, se era cavalo, mas sua montaria, e ele ia pregando o evangelho, ele sempre recebia muita resistência. Aí diz que em algumas viagens que ele fez lá, ele terminou de pregar, foi montar assim, e ele percebeu, caiu em si, que já tinha muito tempo que ele não sofria perseguição nenhuma. E na hora ele começou a se perguntar, Senhor, será que eu estou na vontade do Senhor? Será que eu não Não sai do caminho, será que eu não sem saí do perceber? caminho sem perceber? Diz que ele pulou da montaria dele, ajoelhou e começou a orar. E quando ele estava orando, diz que saiu um enviado de Satanás lá e tacou uma pedra nele. Aí ele ficou feliz, ele falou, Senhor, me respondeu, eu estou no caminho certo. É por isso aí mesmo. Então ele media se ele estava no caminho certo, Você estava incomodando o se ele inferno. estava incomodando o inferno, se ele estava incomodando o inimigo. Essa palavra, ela é porque Deus quer levar a gente para um patamar de mais espiritualidade. Uhum. Veja bem, se você analisar todas as críticas e todos os levantes como algo que vai te fazer crescer, Porque o que a gente abraça para ficar magoado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, dentre vós não tem nenhum amargura, nenhum espírito de amargura que venha crescer no coração. Então, se a pessoa, eu gosto de falar para meus filhos assim, é difícil de viver essa realidade, mas é o objetivo. A gente não fala só o que vive, a gente fala o que a gente quer fazer também, o que a gente quer crescer também, senão a gente não podia falar nada, né? Então, eu falo para meus filhos, você não pode ficar magoado com ninguém, é perda de tempo. Se a pessoa falar algo útil, você escuta. Se ela falar algo inútil, você vai para frente e ignora. Né? Veja bem, o Neemias, ele estava na prudência de ver o que eles iriam fazer para ele reagir da maneira correta. Não era para reagir do impulso. Sim. E nem ficar magoado, e nem falar que a vida era difícil, que todo mundo me persegue. Aham. Porque isso é perda de tempo. A pessoa fala, o povo fica levantando contra mim. Tanto faz, o maior é o que está conosco. Exato. Entendeu? O diabo quer paralisar as pessoas nisso. Porque aí a pessoa começa a obra de Deus, aí um monte de gente levanta. Na cabeça dele, ele acha que é levante, porque a gente também não é perfeito. Às vezes a gente precisa de consertar uma coisa ou outra mesmo. Aham. Né? Às vezes é uma correção. E nós corrigimos uns aos outros. Por isso que nós temos que congregar. Porque a comunhão dos irmãos, nós vamos crescendo. Porque senão eu vou fazer tudo que eu gosto, quando é feio eu viro um inútil.
É verdade. Né? Mas aí, como eu tô com vocês, uma hora eu tenho que mudar, porque o Matheus pegou no meu pé nisso, o Lucas pegou em outro, aí eu vou crescendo. Mas aí, se eu ficar magoado com o que as pessoas fazem, eu vou paralisar. Eu, só puxando esse gancho aí, um exemplo que eu acho muito interessante é o exemplo do próprio Pedro. Pedro, em determinado momento, que me fugiu a memória agora em que cidade eles estavam, Pedro ele é duramente repreendido por Paulo. Sim. Diante de todos. Ele foi duramente repreendido por Paulo, porque diante dos gentios ele tinha uma postura, diante dos judeus ele tinha outra. E aí, será que Pedro ficou magoado com Paulo? Quando a gente vai lá para, se não me engano, a segunda carta, ele vai falar sobre o apóstolo Paulo. Elogiando. Ele vai elogiar Paulo. E o que eu acho mais interessante é que ele coloca assim, ó. Ele fala que há muitas coisas difíceis nos escritos de Paulo que os homens maus, né, eles tentam torcer para né, sua própria por perdição. sua própria, assim como as demais escrituras. Ele joga os escritos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras. Então veja, né, isso até é algo que a gente usa para validar o fechamento do cânon, né, que já no tempo em que começou a circular já foi reconhecido como inspirado, né? Então perceba, né, um exemplo interessante. Ele recebeu ali uma orientação ali porque ele estava em contexto de igreja. O professor falou, por isso que é importante a gente congregar, a gente ter irmãos. Os irmãos, né, como ferro afia ferro, vai dizer Provérbios, são os irmãos que vão nos exortar quando a gente precisar ser exortado. Exato. Né? E isso é muito importante. A gente não pode fechar a nossa mente para isso. Exato. Porque senão a gente vai começando num trabalho, na igreja, e aí a gente acha que a gente não pode ser criticado. A gente acha que porque esse trabalho é de Deus, está tudo na minha cabeça, ninguém pode dar nenhuma contribuição. É verdade. Né? Então, Deus não criou as pessoas para serem assim. É verdade. Ele nos criou para nós completarmos uns aos outros. Isso é interessante. Então, como que a gente diferencia o que é crítica construtiva do que é oposição espiritual? Acho que crítica construtiva é aquilo que às vezes vem para te fazer pensar. Porque aquilo que às vezes vem somente para te desmotivar, de modo que seja totalmente contrário com aquilo que é o intuito de Deus para a sua vida, isso é uma crítica que não vai ter muita valia. Agora, se vem uma crítica a teu respeito dizendo o seguinte, olha, você não lê a Bíblia, você tem que buscar a Deus. Bom, isso não é uma crítica que seja para destruição. Na verdade, é uma crítica para que você cresça, desenvolva. E eu acho que assim, particularmente, a comunidade cristã, ela só cresce dessa forma. Se um ajustar ao outro. Pensa se fosse uma árvore, se uma árvore crescesse sem forma, e simplesmente um galho nasce de uma forma, outro galho de outro, e crescesse uma árvore totalmente desorganizada, desordeira. As frutas, quando ao cair no chão, elas cairiam todas arrebentadas, um galho batendo no outro. Então, assim, é por isso que existe, a Bíblia utiliza muito essa parábola sobre a árvore, que ela vai falando que tem que ir cortando, podando, né? Justamente fazendo esse adequação do corpo. É aquilo que Paulo escreve, salvo engano é Paulo, que escreve sobre aquilo, o corpo irrepreensível. Não, ser pessoa irrepreensível, né? Até você alcançar essa estatura, é necessário muita poda. E eu acho que no meio cristão, é necessário a gente ter essa necessidade de crítica construtiva, né? Hoje em dia, eu particularmente vejo essas pessoas que não aceitam, né, como se diz, essa crítica construtiva, essas pessoas que têm ego ferido. Porque particularmente, nós cristãos temos isso. A gente não quer, a gente se sente num sentimento de razão tão grande que a gente acha que está tudo certo, o que a gente fala é razão e está certo e não tem não nada para sentar, complementar, né? Não quer sentar para ouvir. A gente teve na lição passada, inclusive, uma lição que falou justamente sobre isso. Os mais novos sentarem e ouvirem os mais velhos. A gente não quer fazer isso. Não. A gente não tem é ego ferido.
E as pessoas que às vezes elas se sentem numa prepotência, num sentimento de razão, que elas não sentam para escutar os mais experientes. Sentem E eu falo senhores isso de si mesmo. representando a minha geração. Porque a gente tem que aprender a fazer isso. Escutar os mais velhos, os conselhos, né? E isso vai determinar o crescimento. A vida, ela não tá num livro, né? A vida, ela tá em quem vive. Né? Às vezes você aprende algo teórico, mas a experiência é insubstituível. Né? E às vezes a gente vê a tecnologia, talvez o meu pai não sabe a tecnologia que eu sei, mas ele sabe a vida que eu ainda não vivi. Exato. E ela não vai mudar, porque o ser humano sempre é ser humano, o diabo é sempre diabo, Deus é sempre Deus. Então ela vai continuar mesmo. E essa sensação dos jovens que as pessoas foram ultrapassadas, ela sempre existiu. Por isso que o apóstolo falou, para aprender com os mais velhos. Sim. Todos os jovens acham que a geração anterior é ultrapassada. Isso sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, porque não tem nada novo debaixo do céu. Salomão falou, não tem isso. Tem alguma coisa que você viu que é nova? Não tem nada novo debaixo do céu. O ser humano sempre repetiu os mesmos erros. Né? Neemias aqui, para a gente já finalizar aqui, ele, o pastor Mateus, ele tinha conhecimento do que ele ia fazer. Ele tinha a autoridade do rei para fazer aquilo, mas mesmo assim ele submeteu tudo que ele tinha à vontade de Deus. Lá em Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Então, por mais que você ache que você tenha capacidade para aquilo, você tem que colocar diante de Deus. Porque é dele que vem a resposta correta, a proteção correta. Se a gente chegar nesse nível de perceber, de você ultrapassar as críticas, você dá conta só de reter o que é bom. O apóstolo Paulo fala, examina tudo, mas retém o que é bom. Isso é um ato de humildade, por quê? Porque você nunca acha que a sua ideia é a melhor do mundo e acabada. Né? A ideia nossa não é a melhor e não está acabada. Ela pode estar sempre aperfeiçoando. Né? E esse aperfeiçoamento é o que nós retiramos uns dos outros. Né? Isso é ato de humildade. Né? Aperfeiçoar aquilo que a gente acha. O que eu sei, eu posso aprender mais um pouquinho. Né? Quantas coisas há 10 anos atrás eu afirmava categoricamente e hoje eu já falo, não é bem assim mais. Por quê? A experiência. Sim. A experiência. Fala, tá certo. Ó. Aí você vai lembrando as pessoas que te ensinaram. Né? Então, Neemias, ele tem essa busca pelo conhecimento, mas de maneira nenhuma ele deixa de buscar o discernimento do Senhor. O discernimento do Senhor é que impede a gente de errar o tempo todo. Verdade. É ele que impede. Porque o nosso ímpeto, ele nos coloca na frente antes de pensar, agir. Sempre vai nos colocar. Né? Sim. Fantástico, fantástico. Uma coisa também que eu acho interessante é que quando ele chega, antes dele revelar quem que ele era, para que ele estava ali, ele não revelou. Investigou, né? Ele investigou. Investigou. Será que existe sabedoria em não compartilhar planos e sonhos cedo demais? Essa é uma resposta que a gente precisa ter discernimento, né? Para quem compartilhar, em que momento compartilhar. Então, mas isso aí, o pastor Mateus, a gente tem que confiar que o Espírito Santo vai contar, vai dar, porque a gente não sabe, né? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é infantil e quem tem filho, você assiste um filme 50 vezes. Né? E eu lembro do Nemo, Procurando o Nemo. Eu gosto de falar isso quando a gente vai falar com os jovens. Quando que eu tenho que casar? Que hora que eu vou fazer isso? Qual é o momento? É o tempo kairós de Deus. O tempo nosso é o cronos, nós queremos planejar e cada momento fazer. Mas e o tempo kairós de Deus? Ele chega e é o momento. Aí tem aquela tartaruguinha, ele chega lá na Austrália, aí a tartaruguinha fala assim, ele chega lá e fala, mas quando que vocês sabem a hora de entrar na corrente marítima? Você é um animal, como é que sabe a hora de entrar? E sabe, os animais sabem. Os animais sabem, de fato. Aí a tartaruguinha fala para ele assim, não, a hora a gente não sabe, mas a hora que for, eu sei. A hora que for a hora certa, eu sei. Por quê? Porque eu tenho que confiar que no momento certo o Espírito Santo vai comunicar com o meu espírito, Filipenses 3, e a paz que seja o árbitro da nossa vida. E ele vai trazer, agora é o momento. Né? Porque eu não posso colocar Deus numa caixinha. Não posso colocar os planos de Deus dentro do meu planejamento. Eu tenho que ter o planejamento pela prudência.
Sim. Mas eu tenho que entender que o tempo de Deus, ele pode mudar o meu planejamento. Uhum. Senão senão o que é que eu estou fazendo? Eu estou submetendo a Deus a minha vontade. E ao Exato. contrário, Senhor, faça a tua vontade. Exato. Não é a minha. Até Jesus orou assim. Sim. Falou, olha, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aham. Né? E esse é o momento. Qual que é o momento? Eu não sei, mas a hora que for, eu sei. Eu sei. Isso só vem pela disciplina, né? Acho que assim, todas essas lições que a gente grava, é indispensável e é incomum para todas as disciplinas. As disciplinas espirituais, é oração, é jejum, isso traz discernimento e o discernimento ele é necessário, não é na segunda sim, na terça não, na quarta sim, na quinta não, é em todos os momentos. Discernimento, porque o diabo, eu acho que assim, eu gosto de simular um pouco essa ideia bem de animação mesmo. Que de um lado tem o diabo falando e do outro tem o Espírito Santo. É muito de animação, mas eu gosto de pensar dessa Visualizar forma. assim. Isso, porque em todos os momentos você tem uma escolha. Tem uma escolha nas suas mãos. Se você deixa esse copo aqui, ou se você joga ele lá embaixo. E o que vai determinar se você vai escolher é aquilo que você estiver buscando em Deus. Se você não estiver buscando em Deus, você vai fazer escolhas simplesmente no 2 ou 1. Mas se você tiver discernimento e buscando em Deus, você vai saber aquilo que o pastor Moisés falou. No momento certo, você vai saber o que tem que fazer. Uhum. Então, ter discernimento nesse momento, em todos os momentos, é super necessário. As disciplinas. Né? Não, maravilha. Quanto mais a gente conversa e estuda aqui essas lições, mais eu sou convencido de que não tem outro caminho. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser o tempo inteiro sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Eu acho que talvez a maior lição que eu esteja tirando aqui em todas essas conversas nossas é essa, né? O Espírito Santo, ele há de comunicar ao nosso espírito, né, o momento certo, qual voz ela vem para nos abençoar com uma exortação e qual voz vem para tentar nos parar no nosso propósito. E algo que foi dito aqui acerca dessas vozes contrárias, eu acho muito interessante que nós somos criados para testemunhar virtude, né? Poder. Para testemunhar. E a nossa missão, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Né? Só que muitas vezes, para manifestar, para Deus cumprir o nosso propósito em nós, para Ele manifestar a vontade dEle em nós, a coisa tem que ficar ruim. Tem que ficar feia. Né? Eu me lembro, por exemplo, de José. Para que se manifestasse a vontade de Deus, o propósito de José na vida dele, foi necessário que ele fosse vendido como escravo para o Egito. As vozes que se levantaram contrárias, né, ao sonho dele. Lógico que deve ter havido uma imaturidade também da parte de José, né, na hora de comunicar. Crescimento, né? Mas, de qualquer forma... todas as coisas contribuíram. Todas as coisas contribuíram. No final... Né, eu choro sozinho lendo aquilo ali, aquele reencontro quando ele se manifesta aos seus irmãos. Aquilo lá eu também choro ali. Cara, é fantástico. É escondido também. Mas é fantástico. Eu imagino a cena dele chorando, abraçando os irmãos dele, falando assim: o mal que vocês intentaram para mim, Deus tornou para bem, para preservação da vida. Então, muitas vezes, meus irmãos, para Deus manifestar, né, o propósito de vocês, a vontade dele na vida de vocês, parte do processo vão ser que vozes contrárias vão se levantar. E é parte do processo e tá tudo certo. Maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Considerações finais? Só agradecer, né, e falar para as pessoas que estão nos acompanhando, continue aí conosco, né? As lições vão ser maravilhosas e a gente fica segurando para não chamar outro assunto, porque vai ser a próxima lição. E espero que cada um tenha sido abençoado por essas palavras e que nós cremos que ela vem do Espírito Santo, não de nós mesmos. Amém. Eu acho que sempre estar preparado é aquilo que a gente está falando, né? E quando se trata de Neemias, reconstruindo uma cidade que estava destruída, tem um determinado momento, que não sei se é no capítulo 6, que fala que Neemias,
ele instruía o povo para construir com uma mão e na outra estar com a espada. Para se defender. Então, assim, é muito necessário que você ore ao Senhor, busque, mas você tenha ação, tenha posicionamento. De além de orar, buscar, ler e evangelizar. E eu acho que, diante de todas essas disciplinas espirituais que você vai ser exposto a este processo, em tudo isso Deus vai trazer discernimento. Discernimento quando a voz é do diabo ou quando a voz é do Senhor. E quando a voz for do Senhor, fecha os olhos e vai. Porque com Ele não tem erro e é só ir. Maravilha. Meu amado, e para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Eu espero que esse episódio também tenha te abençoado como nos abençoou aqui. Meu muito obrigado também, pastor Moisés. Muito obrigado, presbítero Lucas, que sempre é uma conversa muito edificante. Quando a gente está perto de homens compromissados com a palavra de Deus. Então, o nosso desejo, a nossa oração, meus amados, é para que vocês não se desanimem no momento em que vozes se levantarem contrárias. Que vocês possam buscar discernimento no Espírito Santo para entender, qual voz vem para edificação e qual vem para destruição. Para que vocês possam entender e discernir o momento certo, de agir, de tomar decisões, e que vocês sempre possam descansar e confiar de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pode ter levante, a situação pode ficar feia, mas Deus há de manifestar a vontade dele nas nossas vidas, e isso é o que nos dá tranquilidade, que nos dá paz, Meu muito obrigado, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, com algum professor, com alguém que você acha que vai estar edificando, com alguém que está passando muitas vezes por um momento de vozes contrárias estarem se levantando contra alguém. Manda esse episódio para ele, tenho certeza que vai ser bênção. Curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho todas as vezes que você faz isso, que é muito, se você não gasta 10 segundos para fazer isso, você está mostrando para o YouTube que isso aqui é importante. E o YouTube vai entender, vai mandar para mais gente. Isso nos ajuda muito, enquanto canal, a estar crescendo aqui nessa rede social. Então, meu muito obrigado. Fique conosco. Próxima semana, mesmo horário, mesmo canal, vai ter episódio novo, lição de número 4. Nós vamos estar aqui comentando. E até lá, você sempre será aqui o nosso convidado de honra. Fique com Deus. Tchau, tchau. Thank you.